Olá, olá, eu sou Fabiane Venroba, eu sou psicóloga e hoje vamos conversar sobre o funcionamento dentro da psicologia cognitiva que a gente entende o comportamento humano. Muitas vezes a gente entende que as coisas na nossa vida ou a maneira que a gente se comporta acontecem do nada. Ah, do nada eu disse algo, do nada eu me senti assim, do nada esse pensamento veio. Não é assim. Parece simples, mas não é. Muitas vezes aquilo que a gente atribui que é do nada, que aconteceu do nada, é fruto de algo que aconteceu através da nossa interação com o ambiente. E o ambiente é a nossa casa, o nosso trabalho, as pessoas que a gente se relaciona, a relação com os nossos filhos, tudo isso compõe o nosso ambiente, é aquilo que a gente está inserido. E aí muitas vezes a gente precisa entender que dentro dessa interação a gente vai pensar, a gente vai interpretar ou vai sentir de alguma maneira, e isso vai gerar na gente alguma emoção e aí, consequentemente, algum comportamento. Como assim, Fábio? Vamos pensar juntos, certo? Vou contar duas histórias para vocês. A pessoa vai sair de casa e está chovendo, e aí tá muita chuva, e o carro dela tá mais distante, e aí vamos supor que são duas pessoas que moram no mesmo prédio, e aí cada uma em um andar diferente, ou em um lugar diferente, mas que é no mesmo complexo ali, né? E aí essas pessoas são diferentes, e aí elas viram a chuva vir, e aí pensaram o seguinte: meu Deus, que chuva, não vou conseguir levar meu filho para a escola. Uma pessoa pensou, poxa, que chuva, não vou conseguir levar meu filho para a escola. Ficou triste, frustrada. E o que é que ela fez? Não levou o filho para a escola. E aí impactou o dia dela, ela teve que desmarcar trabalho ou pedir ajuda e todo o impacto que causou naquele dia ali. A outra pessoa pensou até parecido, que poderia ser diferente, mas eu vou trazer esse terceiro exemplo, e pensou o seguinte: poxa, tá chovendo muito, não vou poder levar meu filho para a escola, mas deixa eu olhar aqui se tem um guarda-chuva, ou se eu espero um pouco a chuva passar, ou se eu levo ele atrasado depois que a chuva diminuir, e aí, quem sabe, eu consigo. E aí essa pessoa esperou, e foi só uma chuva mesmo, ali 15, 20 minutinhos, ela saiu, avisou lá que ia chegar um pouco atrasado, porque estava chovendo muito, deixou o filho na escola e o dia seguiu. E ela se sentiu, claro, chateada, frustrada ali no início, mas ela conseguiu lidar. Isso que a gente chama de autoeficácia, ou mesmo ela conseguiu pensar de maneira alternativa e pensar outras estratégias e saídas. E aí, o que a gente está trazendo hoje para a gente compreender nesse conceito dessa aula aqui? É que muitas vezes a maneira que a gente interpreta uma situação, a maneira que a gente faz a nossa leitura ali, tem a ver com o desfecho daquela situação. Por quê? Porque a gente vai interpretar, a gente vai sentir algo, a gente a partir da nossa emoção, e vai se comportar de maneiras diferentes, que é o contexto que eu trouxe para vocês. As duas pessoas tiveram pensamentos relativos àquela situação, elas sentiram, mas elas se posicionaram e se comportaram de maneira diferente. Agora vamos pensar que existem mais outras duas pessoas que moram nesse prédio e que aí viram a chuva cair. E aí elas pensaram: eita, essa chuva aqui é pontual. Deixa eu pegar o guarda-chuva, vou ver a capa de chuva, pegar o casaco, botar na mochila e correr logo antes que a chuva piore. Elas se sentiram de fato ali preocupadas, tiveram um comportamento de enfrentamento e seguiram. E a outra pessoa, a quarta pessoa do exemplo, viu a chuva cair e pensou: vou pedir para o moço aqui do prédio ver se pode me emprestar um guarda-chuva, ou ver se alguém tá saindo aqui, ou deixar meu filho embaixo. Pega o carro e venham buscá-lo aqui na portaria para poder levá-lo na escola. Cada pessoa aí, a gente trouxe vários exemplos, né? Pôde interpretar a situação de uma maneira diferente e pôde também se posicionar de uma maneira diferente. E isso significa que os nossos pensamentos interferem também na maneira que a gente vai se sentir e também na maneira que a gente se comporta. E isso também significa que o ambiente também vai interferir nisso. Poxa, não estava chovendo, estava sol, de repente choveu, esse ambiente não está mais funcional, não está ali me ajudando como estava antes. Então tem uma surpresa, um fator no ambiente ou no processo que interfere também na maneira que eu me sinto. Então isso é importante a gente entender, porque muitas vezes a gente acha que é do nada. Ah, eu comecei o dia mais chateado hoje. Poxa, talvez tenha sido um pensamento, vai dar tudo errado hoje, porque já começou chovendo. Poxa, eu não acordei no horário, já vai dar tudo errado, vou pegar trânsito, e aí a gente vai pensando mais de maneira catastrófica. Ou já tem um comportamento mais disfuncional, a gente vai tendo essas estratégias de enfrentamento que vai trazendo bastante impacto. E isso é muito importante para a gente entender o que a gente chama de
pensamento automático. Muitas vezes esses pensamentos vêm sem a gente conseguir monitorar, perceber e acompanhar, porque a gente está ali no dia a dia funcionando, sem conseguir estar atento ao nosso funcionamento. Mas não é do nada, tem um pensamento, uma emoção, algo que aconteceu ali, que a gente não se dá conta e que vai influenciar todo o resto. Isso a gente chama de pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos e a maneira que a gente enxerga, interpreta as situações, tem a ver com algo que a gente chama que são as nossas crenças. As nossas crenças são mais enraizadas, elas estão lá estruturando. Sabe quando a gente fala assim, que são as fundações de uma casa, algo que a pessoa fundou ali a casa e colocou lá os ferros e foi estruturando essa casa para que ela conseguisse estar erguida? É mais ou menos o nosso funcionamento. As nossas crenças estão ali enraizadas dentro, né, da gente, daquilo que a gente enxerga o mundo e faz as nossas interpretações, e a gente formou essas crenças nas vivências que a gente teve ao longo da nossa vida, seja na nossa família, seja na nossa infância, na escola, nas relações que a gente estabelece, a gente vai formando o nosso olhar sobre essas coisas. E aí as nossas crenças e a maneira que a gente interpreta as situações vai também ter influência nos nossos pensamentos, que podem ser pensamentos mais realistas, podem ser pensamentos mais catastróficos, mais disfuncionais. A gente aí vai tendo esses pensamentos que muitas vezes a gente considera automático e sem perceber, eles influenciam todo um desfecho. Então, o que é que eu quero trazer hoje? Os nossos pensamentos, a interpretação que a gente faz diante de uma situação vai gerar uma emoção e vai gerar comportamentos na gente. E aí, cada pessoa vai pensar de uma maneira diferente, vai ter uma emoção diferente e se comportar de uma forma diferente. Mesmo, às vezes, quando a situação é a mesma, que é o exemplo que eu trouxe. Então, às vezes, uma mesma situação pode ser interpretada de maneira diferente, sentida de maneira diferente e a pessoa enfrentar de maneira diferente, porque tem a ver com as crenças dessa pessoa, com as capacidades que aquela pessoa adquiriu ao longo da vida de lidar com cada situação específica. E o que a gente precisa diante disso? Começar a monitorar. O que essa emoção está dizendo para mim? O que esse pensamento está dizendo para mim? Que pensamento eu tive? Qual a forma mais realista e funcional de lidar com isso aqui? De que maneira, né? Eu tenho ali tido pensamentos que estão influenciando todo o resto. Para que a gente comece a monitorar e de fato entender o nosso funcionamento. Porque quando a gente entende a maneira que a gente funciona e que existe essa lógica aqui que a gente muitas vezes desconhece, a gente consegue se posicionar melhor, a gente consegue compreender melhor e a gente vai tendo mesmo um comportamento que vai deixar de ser automático ali aquele pensamento e a gente vai conseguir ter um processo de ponderar, compreender, pensar de forma mais alternativa, de buscar outras opções, de começar a questionar esses pensamentos que a gente vê em forma de certeza. E tem algo que é muito importante que a gente fala na psicologia, que são as distorções cognitivas. O que acontece? Todos nós vamos ter crenças, concorda que eu acabei de explicar para vocês, e vamos ter o quê? Pensamentos automáticos. Só que a partir da vivência que a gente vai tendo, a partir da forma que a gente vai crescendo, se estruturando nas nossas relações, na nossa família, nos ambientes que a gente vai passando, a gente vai estruturando também o que a gente chama de distorção cognitiva. Vocês já pegaram uma massinha de modelar ou um balão que a gente estica assim e fica distorcido, ou até um boneco? Às vezes, quando a gente estica isso, aquilo fica distorcido. Isso significa o quê? Que não está correspondendo à imagem ou ao funcionamento padrão daquela coisa, porque a gente fez uma movimentação. E isso acontece também no nosso padrão de interpretação das coisas. Muitas vezes, diante das formações e vivências que a gente teve lá atrás, ou até nos dias atuais, a gente vai fazendo uma leitura sobre as situações e sobre a vida que é distorcida, que a gente chama de equivocada, que não é proporcional ali à realidade. E aí essas distorções muitas vezes nos levam a interpretar essas situações de uma maneira que não é aquela e que é de fato distorcida e muitas vezes desproporcional àquela situação, e a gente não consegue pensar ou enxergar uma situação de uma maneira mais próxima ou de uma maneira diferente, com um outro olhar. E aí essas distorções, como se a gente pudesse pensar, faz com que as nossas crenças e a forma que a gente vai tendo os nossos pensamentos também estejam ali distorcidos, ou muito enraizados, muito rígidos, ou a gente está vendo realmente de uma maneira distorcida. E a ideia dessa aula aqui é te ajudar, de fato, não só a entender, a começar a perceber, poxa, quais são as minhas distorções? Qual é a maneira que eu enxergo a vida? Será que eu estou esticando muito aqui as minhas lentes, né? Será que eu estou enxergando essa situação de uma maneira
com um polo muito oposto? Será que não tem saída? Será que são as minhas crenças ou a forma que eu aprendi a enxergar isso? E aí, muitas vezes, isso ajuda a gente também a compreender que o outro, as pessoas que a gente se relaciona, seja o nosso trabalho, os nossos filhos, os nossos parceiros, amigos, enfim, nossos pais vão ter outras formas de enxergar uma situação que às vezes pra gente é super óbvio. Não, é óbvio que aquela situação deveria ser pensada e vista daquela forma. Nem sempre é. Por quê? Porque a pessoa vai ter outra crença, outra vivência, outra interpretação de algo que não é a sua. Então, nessa compreensão, a gente vai conseguir avançar nas nossas relações, mas não no sentido, eu vou justificar o comportamento do outro, mas a gente começa a compreender que não é só o nosso lado que funciona, que não existe só essa forma de pensar, mas que existe também o funcionamento de uma outra pessoa, o funcionamento do ambiente, todo esse cenário que vai influenciando também nas relações que a gente estabelece. E aí, as distorções cognitivas, que se eu puder dar alguns exemplos para vocês que podem ajudar aí, a gente tem algumas. E aí, alguns exemplos de distorções cognitivas que são muito comuns para a gente pensar, por exemplo, pensamento catastrófico. É pensar que o pior de uma situação vai acontecer sem considerar outros desfechos, e lá no pior cenário. Então, algumas pessoas que sempre pensam no pior, sabe? Isso aqui vai acontecer, essa tragédia vai acontecer, eu não vou viajar porque eu posso bater o carro e posso morrer. Eu acredito que nenhuma relação vai dar certo, porque sempre briga, que aí sempre vai ao pior. É um pensamento mais catastrófico, né? Pensar sempre que o pior de uma situação vai acontecer, que não tem saída, que aquilo ali pronto, né? Muito em forma de certeza absoluta. Um outro tipo de distorção muito comum é pensamento tudo ou nada, né? Ou é isso ou aquilo, 880, né? Aquelas pessoas que não conseguem pensar no meio do caminho, né? Na flexibilidade ali, ou a pessoa faz isso ou não serve mais, ou é desse jeito ou não é mais, ou a pessoa tinha essa intenção ou é do jeito que eu imaginei. Então, essa pessoa que tem esse tipo de distorção cognitiva não consegue encontrar o meio do caminho, não consegue ter um caminho mais flexível, porque ela está enxergando a situação em polos opostos, né? Ou é isso ou é aquilo, ou eu faço dieta ou eu fico como eu estou, ou eu fico assim desse jeito ou não tem saída. É como se não existisse mesmo saída, sabe? E trazendo esse exemplo para vocês, muitas vezes vocês vão poder se reconhecer nessas distorções, ou muitas vezes vocês vão poder perceber as pessoas que vocês se relacionam, ou pessoas que compõem o ambiente de vocês, dentro dessas distorções cognitivas, o quanto elas repetem esses padrões disfuncionais de enxergar a realidade e de se comportar a partir delas, né? Então, isso é muito importante para que a gente avance nesse processo e vá modificando mesmo, né, as nossas distorções e começando a questionar. Peraí, eu sou assim, funcionei sempre assim, mas será que isso aqui tá distorcido? Será que tem uma forma melhor de eu enxergar essa situação aqui? Será que eu não tô indo realmente para um polo oposto aqui? Ou isso, ou aquilo, ou tudo, ou nada? Isso de alguma forma tá me prejudicando ou influenciando nas minhas relações? Tem uma outra distorção muito comum que é desqualificar o positivo, né? É pensar sempre, isso aqui aconteceu, então eu só enxergo o pior daquela situação, ou às vezes eu considero que isso aqui que aconteceu de positivo é trivial, deveria ter sido, e eu não considero, poxa, tem muitas coisas realmente ruins, negativas aqui que aconteceram, mas tem todo um resto positivo, tem todo o resto que eu entrego, ou que eu faço, ou que a outra pessoa faz, ou acontecendo na minha vida, que eu considero ok, faz parte, mas eu não consigo reconhecer e validar esse positivo e foco ali no negativo, e isso vai fazer o quê? Com que eu me sinta mal, que eu não consiga validar as coisas positivas, que eu não enxergue as coisas positivas, e isso vai influenciar no meu humor, na forma que eu estabeleço a minha relação, na forma que eu me sinto nas relações. Então, o objetivo de trazer alguns exemplos dessas distorções cognitivas aqui, né, é que a gente possa pensar, será que eu faço alguma delas? Será que esse meu pensamento está distorcido? Será que essa maneira de interpretar as situações, será que essa maneira de olhar para esse cenário não tem me prejudicado, não tem influenciado na forma que eu lido com as pessoas, com as situações e até na forma que eu me sinto? Então, uma outra forma de distorção cognitiva é leitura mental. A gente supõe o que o outro está pensando, a gente faz uma leitura do pensamento do outro e deduz em forma de certeza. Eu sei que aquela pessoa sabia, eu sei que aquela pessoa está pensando algo sobre mim ou o pior de mim, pelo rosto que ela fez ou porque eu conheço ela. A gente traz isso em forma de certeza absoluta e nem sempre é.
muitas vezes a gente precisa trazer a dúvida, né? Então, essas interpretações e a leitura mental, por exemplo, que a gente faz com que a gente se sinta mal, que a gente faça um pré-julgamento, que a gente não pense em outras saídas, que a gente não consiga pensar, tá, eu nem vou no aniversário porque aquela pessoa não gosta de mim. Eu nem vou chamar a pessoa para fazer algo que eu tenho certeza que ela não vai. A gente já supõe algo que a gente nem testa a evidência, né? Eu já sei que meu chefe não vai gostar do meu relatório, eu já sei que meu trabalho não é bom e que o paciente pensou que eu não fui bom e que algo deu errado. Tudo isso a gente vai criando pensamentos distorcidos e cada vez mais que a gente não questiona eles, que a gente vai só colocando eles de maneira mais e mais frequentes, o que acontece? Mais rígidos esses pensamentos vão ficando, mais estabelecidos. Por quê? Porque a gente não vai questionar, a gente não vai flexibilizar e cada vez mais a gente vai estar enrijecido, né? Com a rigidez cognitiva mesmo, na maneira que a gente enxerga e interpreta as situações. E aí, se eu interpreto as situações dentro desses padrões, certo? Rígidos de funcionamento ou distorcidos e não questiono e não flexibilizo, isso significa o quê? Que eu vou me comportar também de uma maneira mais rígida e menos flexível e que vai me trazer basicamente muito resultado parecido, e aí eu penso, poxa, as coisas só funcionam dessa forma, tá vendo que não tem resultados diferentes, tá vendo que as coisas não mudam, porque eu tô interpretando sempre da mesma forma, eu estou me comportando sempre da mesma forma, e aí muitas vezes eu espero que o resultado seja diferente, mas não será, porque eu tô repetindo aquilo ali, que é o que eu aprendi, a forma como eu enxergo, sem flexibilizar, e isso vai reforçando o quê? As suas crenças, o seu comportamento, o seu mal-estar, o sofrimento, e você não vai conseguindo enxergar que existem formas mais flexíveis, formas mais assertivas ou diferentes de enxergar uma realidade que não essa. E para a gente começar a fazer esse movimento, começa como? Fazendo a monitoração, que é monitorar o que eu estou pensando, quais são os meus pensamentos automáticos, depois questionando e tentando flexibilizar, qual é a forma aqui mais flexível de eu enxergar isso aqui, qual é a forma mais realista de olhar para esse cenário, será que isso aqui é uma distorção? E fazendo algo que é muito importante, que é limpar, né, as nossas lentes. Eu não sei se vocês já usaram óculos ou usam aí, o meu não tá aqui agora, mas se uma lente está arranhada, ou se a lente está ali quando a gente muda de temperatura, que ela fica ali, né? Com aquela nuvenzinha ali, tipo neblina no óculos. Se a gente tá com um grau errado ou não, né? Se a gente tá usando um grau a mais ou a menos, a gente não tá enxergando de maneira clara as situações. Tem algo interferindo, concorda na maneira que a gente vê? E isso são as nossas crenças, os nossos pensamentos, as nossas distorções. É como se fossem as lentes dos nossos óculos. E na medida que eles estão arranhados, ou que tem algo no ambiente, por exemplo, que está embaçando, ou na medida que está desproporcional o grau, seja para mais ou para menos, significa que a gente ou tem que limpar, ou tem que melhorar, né, a temperatura do ambiente, ou que a gente tem que mudar as nossas lentes para mais ou para menos, mas que a gente consiga de fato fazer uma mudança para que a gente enxergue melhor, de forma mais realista. E muitas vezes, né, quando a gente está com grau a menos ou a mais, dá o quê, né, gente? Dor de cabeça, mal-estar, né? Às vezes a gente faz um esforço muito grande para enxergar. É mais ou menos a mesma coisa na nossa vida. Quando as nossas lentes estão ali embaçadas, as nossas distorções estão muito disfuncionais ou estão muito presentes na nossa vida, os padrões rígidos ou as nossas crenças também, a gente vai fazendo esforço para enxergar aquelas situações, a gente vai sentindo mal-estar, desconforto, sofrimento, fruto dessas interpretações, porque causa, né? Se a gente não consegue validar o positivo, se eu não consigo enxergar que tem saída, que tem um caminho, eu vou enxergar as situações pelo pior cenário, não vou me sentir bem, não vou me sentir validado ou reconhecido pelo ambiente, vou viver polos opostos, tudo ou nada, pensar no pior de uma situação e, consequentemente, eu não vou me sentir bem. Vou viver ali as consequências desse resultado. Então, a ideia dessa aula de hoje é que a gente consiga ajustar as nossas lentes, testar, né? E trocando as lentes, limpando as lentes, para que a gente viva de forma mais realista, mas de uma forma menos sofrida e mais próxima da realidade, entendendo mesmo que os nossos padrões, né, de pensamentos, de comportamento, as nossas emoções, todos eles têm relação e influenciam a maneira que a gente lida com o ambiente, mas que também o ambiente, se o ambiente está desorganizado, disfuncional, com briga, um relacionamento ruim,
vai influenciar como? Na maneira também que a gente se sente, na maneira que a gente se comporta. Então, a gente também tem que estar atenta a que ambiente eu estou inserido, quais as relações que eu faço parte. Isso aqui tem me feito bem, tem me desencadeado bons pensamentos, para a gente entender que nada é automático, que as coisas estão ali de fato tendo uma conexão e relação, para que a gente entenda não a ideia, né, de causalidade, isso causou isso, mas de ter sim uma correlação, influência, importância na maneira que a gente pensa, na maneira que esse ambiente se estabelece, a gente se insere nesses ambientes, na maneira que a gente se sente, na maneira que a gente se comporta, para que a gente consiga de fato limpar as nossas lentes, olhar de forma menos distorcida e conseguir de fato entender que o nosso funcionamento não é desconectado, que as coisas não são do nada e que quando a gente monitora e muda esse processo, né, de enxergar menos distorcido, menos rígido, menos ou tudo ou nada e vai buscando uma flexibilidade, a gente de fato vai conseguindo ter emoções mais positivas e a gente vai conseguindo também se posicionar melhor e a gente vai conseguindo viver melhor e, consequentemente, melhorando o nosso ambiente, vai melhorando as relações que a gente estabelece com as pessoas, diminuindo o nosso padrão de funcionamento, de rigidez e de dificuldade mesmo de enxergar possíveis alternativas e saídas e testando de fato novos comportamentos. É muito difícil, né? Mas testar esses novos pensamentos, testar outra forma de se sentir e colocar em prática em forma de comportamento é muito desafiador, é muito difícil. Mas na medida que a gente testa, na medida que a gente vai fazendo esse enfrentamento e testando, cada vez mais a gente vai testando resultados diferentes, formas mais flexíveis e diferentes de enxergar a realidade. E melhor, a gente vai vendo que dá sim para se comportar diferente, que dá para ter resultados diferentes, com menos sofrimento, vai vivendo melhor e tendo resultados melhores. Espero ter ajudado vocês e a gente vai trabalhando. Me conta aqui um pouquinho como é que foi, me conta a sua experiência, se fez sentido ou não, e a gente vai caminhando.